Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus encontre aí um lugarzinho no seu coração, que essa semana seja uma semana de paz, de bênçãos na sua alma, amém? Vamos para o nosso devocional da semana, então. Eu vou ler aqui do dia 27 de abril, que é exatamente hoje, abri ele agorinha, e eu tô continuando lendo aqui, então, o Bom Dia Amigo, de Israel Belo de Azevedo, essa versão 2019, que a gente não tinha lido por completo, e eu tô continuando aqui às vezes nos devocionais. Então, o de hoje diz assim, fugindo dos extremos. Começa com uma frase lá em cima que diz, o que é questionável e perigoso sobre os extremistas não é que sejam extremos, mas é que sejam intolerantes. O problema não é o que dizem sobre as causas, mas o que dizem sobre os seus adversários. Quem falou isso foi Robert F. Kennedy, né? Os extremos nos perseguem e às vezes nos alcançam. Há extremismos ideológicos que levam pessoas a aderir a ideias e a agarrar-se a elas como se fossem as únicas dignas de crédito. Algumas são capazes de morrer e matar por essas ideias. Há extremismos teológicos, sobretudo aqueles centrados em torno de líderes que se apresentam como personificações divinas e entorpecem as consciências para que não pensem. Há extremismos psicológicos que escravizam as pessoas ao vício, fragilizam suas emoções e lhes arrancam a alegria de viver. Há extremismo de muitos tipos e nenhum deles nos faz bem. Diante da ideologia, devemos nos lembrar que as opiniões são importantes, mas podemos mudar de lado. As ideias nos movem, mas não nos devem dominar. Não são as ideias que nos possuem, nós é que as temos. Diante da teologia, nosso compromisso com a fé não pode abdicar da razão, mesmo que não deva ser vista como tal. Ter fé é uma forma de pensar profundamente com a diferença, no caso cristão, que a razão se organiza sobre as páginas da Bíblia. Diante da psicologia, não como ciência, mas como retrato de nossa alma, devemos considerar as heranças que nos formaram, mas sem permitir que nos dominem, embora nos influenciem. Então, aqui termina com um versículo que diz, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, aos que têm um coração íntegro. Está lá em Salmo 125, 4. É bem atual essa mensagem, né? Embora seja um livro antigo, bem atual para os nossos dias, para tudo que a gente está vendo. A internet está lotada realmente assim de extremismos de um lado, de outro, pessoas defendendo suas ideias, pessoas defendendo suas razões de um lado e de outro. E a gente vê, em meio a tudo que está acontecendo, o caos, a confusão, a dúvida, a incerteza, a insegurança, tudo isso ao nosso redor. Mas nós temos que entender que a gente precisa manter o equilíbrio da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, da nossa razão. A Bíblia ela é repleta de versículos e repleta de mensagens que falam sobre equilíbrio. Deus nunca quis que os seus filhos fossem exagerados, fanáticos, extremistas. Deus sempre falou do equilíbrio. O que torna um homem, uma mulher, qualquer pessoa extremista é quando ela dá mais ênfase àquilo que ela pensa ou à opinião própria dela do que ela parar, ponderar, ouvir o outro lado e tentar entender também a razão do outro. Quando a gente faz isso, a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio. A gente pode não concordar com tudo de alguém, mas a gente pode entender que muitas vezes a verdade daquela pessoa pode ser realmente a verdade que a gente não está enxergando naquele momento. Então, a gente tem que pensar no seguinte, fugir dos extremos. Na internet, em todos os locais, a nossa família mesmo. Às vezes a gente pode ter pessoas que pensam diferente da gente, mas a gente não pode ser extremo e radical ao ponto de cortar essas relações por causa disso, a ponto de deixar, né, que isso suba ao coração de forma que traga ira, que traga confusão. Não, nós precisamos de equilíbrio nos nossos dias, todos os dias. Equilíbrio para não ser extremo, nem de um lado e nem do outro. Nós precisamos estar com a mente focada naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro.
E uma boa dica para isso é ouvir sempre os dois lados da moeda, ver sempre os dois lados da moeda, porque todos nós temos opiniões próprias, mas nós precisamos também ouvir a opinião dos outros, e assim, a gente analisando e vendo todos os lados, todos os ângulos, tudo o que está acontecendo, a gente consegue formar uma opinião mais concreta e até mais certa, né? Então, no dia de hoje, a palavra, eu creio que seja isso, equilíbrio, né? Vamos tentar nos equilibrar em todas as nossas emoções, fugir dos extremismos, seja ele em qualquer área, como foi falado aqui, seja ele ideológico, seja ele teológico, né? Ou seja, no âmbito da fé, seja ele psicológico, todos os âmbitos, seja ele político, seja ele pessoal, fuja de todos os extremismos, todos. Analise tudo, veja com calma tudo, dê atenção e ouvido ao outro lado, para que você possa formar sua opinião correta e certa. Então, que nós possamos estar sempre em busca de sermos pessoas melhores, pessoas que avaliam as coisas sem pré-julgamentos, porque eu acho que o julgamento, ele causa muito dano nas nossas vidas e na vida dos outros. Então, que essa palavra entre no seu coração, uma palavra bem atual, como eu disse, como eu falo para vocês sempre, eu abro esse livrinho aqui e ele sempre tem uma palavra reta e direta para os nossos corações. Eu não premedito nada aqui, eu não escolho nada aqui, eu sinto de trazer e eu trago de acordo com o que está no dia. Então, que Deus abençoe você nesse dia, que você possa colocar seu coração em Deus, e se você não sabe o caminho certo a seguir, se você não sabe em quem acreditar, se você não sabe no que decisão tomar, ore a Deus, peça discernimento a Deus, Ele sempre está aí para nos ajudar e nos dar a direção certa. Que Deus abençoe vocês e um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, gente.